A paz do Senhor, amados e amadas, guerreiros e guerreiras, fortes e corajosos, destemidos, aqueles que não se deixam parar. Parabéns a você que chegou até aqui. Hoje nós estamos na metade exata do nosso propósito. Alcançamos o alto, né? Alcançamos o topo, nós estamos na metade. Glórias a Deus, aleluias. No nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar você agora. E eu quero pedir ao Senhor que nos cubra com o sangue do Senhor Jesus Cristo. E que toda a armadilha e arma do diabo caiam por terra hoje, no nome do Senhor Jesus. Tudo que tem atrapalhado você a fazer o seu propósito, tudo que tem muitas vezes sido peso, angústia, que caia por terra hoje, em nome do Senhor Jesus. Que você seja fortalecido. Receba a força do poder do Espírito Santo em você. Seja fortalecido. Que a alegria do Espírito Santo reine no seu coração e que você olhe para Cristo agora e veja Jesus segurando a tua mão e te levando. Amém? E no nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar ao lado de cada um. Que Ele está, nós sabemos, mas que você possa sentir essa presença, que você possa perceber essa presença, que você possa ser renovado agora, fortalecido para a honra e glória do Senhor, e que tudo que você tem aprendido você possa praticar, você possa colocar em prática, tirar da teoria e passar para a prática, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá então, a nossa leitura do dia 21. Protegendo sua igreja. Vocês estão unidos na paz por meio do Espírito. Portanto, esforcem-se para continuar unidos desse modo. Efésios 4:3. Acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. Colossenses 3:14. É sua função proteger a unidade da sua igreja. A unidade da igreja é tão importante que o Novo Testamento dá mais importância a isso que ao céu e ao inferno. Deus deseja profundamente que experimentemos unidade e harmonia uns com os outros. A unidade é a alma da comunhão. Destrua estará removendo o coração do corpo de Cristo. A unidade está no âmago daquilo que Deus deseja que experimentamos na vida conjunta da igreja. Nosso modelo supremo de unidade é a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são totalmente unidos em um. O próprio Deus é o maior de todos os exemplos de amor sacrificial, de humildade para com os outros e de perfeita harmonia. Assim como qualquer pai, nosso Pai Celestial tem prazer em ver os filhos em harmonia uns com os outros. Em seus últimos momentos, antes de ser preso, Jesus orou apaixonadamente por nossa unidade. Veja João 17, 20 ao 23. Era nossa união que estava em primeiro lugar em sua mente naquelas horas agonizantes. Isso mostra a importância do assunto. Nada no mundo é mais valioso para Deus que sua igreja. Ele pagou o mais alto preço por ela e a quer protegida, especialmente dos danos devastadores causados por divisões, conflitos e discordâncias. Se você faz parte da família de Deus, é sua responsabilidade proteger a unidade da comunidade em que você congrega. Você foi encarregado por Jesus de fazer o possível para preservar a unidade, proteger a comunhão e promover a harmonia em sua igreja e entre todos os cristãos. A Bíblia diz: façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4:3. Como fazer isso? A Bíblia nos dá algumas orientações. Primeiro, concentre-se no que temos em comum, não em nossas diferenças. Paulo recomenda: concentremo-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento de nossa comunhão conjunta. Romanos 14:19. Como fiéis,
Compartilhamos um Senhor, um corpo, um propósito, um Pai, um Espírito, uma esperança, uma fé, um batismo e um amor. Veja Romanos 10, 12, 12, 4, 5, 1 Coríntios 1, 10, 8, 6, 12, 13. Veja também Efésios 4, o 4 ao 5, Filipenses 2, 2. Partilhamos a mesma salvação, a mesma vida e o mesmo futuro. Fatores muito mais importantes que as diferenças que poderíamos enumerar. É neles que devemos nos concentrar, não em nossas diferenças pessoais. Lembre-se de que foi Deus quem escolheu nos dar diferentes personalidades, formações, raças e preferências. Logo, devemos apreciar essas diferenças, não simplesmente tolerá-las. Deus deseja unidade, não uniformidade, mas para o bem da unidade, não devemos permitir que nossas diferenças, em circunstância alguma, nos separem. Precisamos nos manter concentrados no que mais importa. Aprender a amar uns aos outros como Cristo nos amou. E cumprir os 5 propósitos de Deus para cada um de nós e para a sua igreja. O conflito é normalmente sinal de que o foco foi desviado para questões menos importantes, que a Bíblia chama assuntos controvertidos. Veja Romanos 14, 1. Veja também 2 Timóteo 2, 23. Quando nos concentramos em personalidades, preferências, interpretações, estilos ou métodos, a divisão sempre acontece. Mas se nos concentramos em amar uns aos outros e em cumprir os propósitos de Deus, alcançaremos a harmonia. Paulo implora por isso. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. 1 Coríntios 1, 10. Seja realista em suas expectativas. Agora que você descobriu como Deus quer que seja a verdadeira comunhão, é fácil ficar desanimado pelas disparidades entre o ideal e a realidade presenciada em sua igreja. Você deve amar apaixonadamente a igreja, apesar das imperfeições que ela tem. Ansiar pelo ideal enquanto critica o real é evidência de imaturidade. Em contrapartida, conformar-se com o real sem lutar pelo ideal é complacência. A maturidade está em conviver com essa tensão. Outros fiéis irão decepcioná-lo e desiludi-lo, mas isso não é desculpa para deixar de ter comunhão com eles. Eles são sua família, mesmo quando não agem como tal. E você não pode simplesmente abandoná-los. Em vez disso, Deus nos orienta. Sejam pacientes uns com os outros, fazendo concessões às faltas uns dos outros, por causa do amor que há entre vocês. Efésios 4, 2. As pessoas ficam desiludidas com a igreja local por muitas razões compreensíveis. A lista pode ser bastante longa. Conflitos, mágoas, hipocrisia, negligência, mesquinharia, legalismos e outros pecados. Em vez de ficarmos abalados e surpresos, devemos recordar que a igreja é constituída de pecadores de verdade, entre os quais nos incluímos. Por sermos pecadores, magoamos uns aos outros, às vezes intencionalmente e às vezes sem querer. Mas, em vez de deixar a igreja, precisamos ficar ali e tentar de alguma forma solucionar o que for possível. A reconciliação, não a evasão, é a estrada para um caráter mais forte e para uma comunhão mais profunda. Divorciar-se da igreja ao primeiro sinal de decepção ou desilusão indica imaturidade. Deus tem coisas que quer ensinar a você e aos outros também. Além do mais, não há igreja perfeita para onde você possa escapar. Todas têm fraquezas e problemas, e você logo ficará desapontado novamente. Groucho Marx
ficou famoso por dizer que não gosta de pertencer a um clube que o aceitasse como sócio. Se uma igreja tiver de ser perfeita para satisfazê-lo, essa mesma perfeição irá impedi-lo de pertencer a ela, porque você não é perfeito. Dietrich Bonhoeffer, ministro alemão martirizado por resistir aos nazistas, escreveu um clássico sobre a convivência na igreja, Vida em Comunhão. Nesse livro, ele sugere que a desilusão com a igreja local é algo bom, porque destrói nossas falsas expectativas de perfeição. Quanto mais cedo desistirmos da ilusão de que a igreja deve ser perfeita para que a amemos, mais cedo deixaremos de fingir e admitiremos que somos todos imperfeitos e precisamos da graça divina. Esse é o início da verdadeira comunidade. Toda igreja deveria afixar uma placa: proibida a entrada de pessoas perfeitas. Este é um lugar somente para os que admitem ser pecadores e carecem da graça e desejam crescer. Bonhoeffer disse: aquele que ama seu sonho de uma comunidade mais que a comunidade cristã em si, torna-se destruidor desta. Se não dermos graças diariamente pela comunidade da qual fazemos parte, mesmo quando não há nenhuma grande experiência, nenhuma riqueza a ser descoberta, mas apenas muita fraqueza, pouca fé e dificuldades, e se ao contrário, continuamos nos queixando de que tudo é desprezível e insignificante, estamos impedindo que Deus permita que a nossa comunidade cresça. Prefira incentivar a criticar. É sempre mais fácil ficar do lado e atirar pedras naqueles que estão servindo a Deus que se envolver e contribuir. Deus nos adverte repetidamente que não critiquemos, comparemos ou julguemos uns aos outros. Veja Mateus 5:9, Romanos 14:13, Efésios 4:29, Tiago 4:11 e 5:9. Criticar o trabalho que outro irmão está fazendo pela fé e com sincera convicção é interferir nos assuntos de Deus. Que direito você tem de criticar o servo de alguém? Somente Deus pode decidir se ele está fazendo o que é certo. Romanos 14:4. Paulo acrescenta que não devemos julgar nem desprezar irmãos com convicções distintas das nossas. Por que você critica as ações do seu irmão? Por que tenta fazer com que ele pareça pequeno? Todos seremos julgados um dia, não com base nos padrões uns dos outros, nem mesmo por nossos próprios padrões, mas pelo julgamento de Deus. Romanos 14:10. Sempre que julgo um irmão, 4 coisas acontecem instantaneamente. Primeiro, perco minha comunhão com Deus. Segundo, exponho meu orgulho e insegurança. Terceiro, predisponho-me em situações de ser julgado por Deus. E quarto, prejudico a comunhão da igreja. O espírito crítico é um vício dispendioso. Na Bíblia, Satanás é chamado de o acusador dos nossos irmãos. Apocalipse 12:10. Culpar, criticar e queixar-se dos membros da família de Deus é trabalho do diabo. Se fazemos o mesmo, é porque fomos ludibriados e induzidos a fazer o trabalho de Satanás. Lembre-se de que outros cristãos, não importa quanto você discorde deles, não são os verdadeiros inimigos. O tempo que desperdiçamos comparando ou criticando outros irmãos deveria ser aplicado na edificação da unidade entre os irmãos. A Bíblia diz: assim estaremos empregando nosso esforço na boa convivência fraterna. Ajudem-se mutuamente com palavras de ânimo. Não ponham seu irmão lá embaixo, apontando os defeitos dele. Romanos 14:19. Recuse-se a dar ouvidos a fofocas. Fofocar é transmitir informações quando você nem é parte do problema nem da solução. Você sabe
que espalhar fofocas é errado. E se quiser proteger sua igreja, nem mesmo deve dar ouvidos a elas. Ouvir uma fofoca é como receptar mercadoria roubada. Isso faz igualmente culpado pelo crime. Quando alguém começar a falar mal de alguém para você, tenha a coragem de dizer: por favor, pare. Não preciso saber disso. Você já falou diretamente com a pessoa? Pessoas que trazem fofocas a você também irão espalhar fofocas sobre você. Tais pessoas não são confiáveis. Se você dá ouvidos a fofocas, para Deus você é um criador de casos. Provérbios 16, 28, 17, 4, 20, 19, 25, 9, 26, 20. Criadores de caso dão ouvidos a criadores de caso. Provérbios 17, 4. São esses os que dividem a igreja, pensando apenas em si mesmos. São egoístas sem nenhuma evidência do Espírito. Judas 19. É triste constatar que no rebanho de Deus as maiores feridas sejam causadas por ovelhas, não por lobos. Paulo alerta sobre os cristãos canibais, que se devoram uns aos outros, lá em Gálatas 5,15. Destruindo a comunhão. A Bíblia diz que esse tipo de pessoa deve ser evitada. A difamação revela segredos, portanto, fique longe de quem está falando demais. Provérbios 20, 19. A maneira mais rápida de pôr fim a um conflito, seja numa igreja, seja num grupo, é enfrentar carinhosamente os fofoqueiros e convidá-los a mudar de atitude. Salomão lembra que uma fogueira se apaga quando acaba a lenha. Da mesma maneira, as brigas acabam quando o brigão e implicante é separado do grupo. Provérbios 26, 20. Pratique os métodos de Deus para a solução de conflitos. Além dos princípios mencionados no capítulo anterior, Jesus ensina à igreja um processo simples, dividido em 3 etapas. Se um dos que dizem ser seu irmão na fé prejudicar você, converse com ele. Consertem a situação entre vocês. Se ele ouvir, você fez um amigo. Se não ouvir, tome uma ou 2 pessoas para que a presença de testemunhas torne o ato legítimo e tente de novo. Se ainda assim ele não ouvir, leve o caso à igreja. Mateus 18, 15, 17a. Em meio a um conflito, somos tentados a nos queixar a terceiros, em vez de encorajadamente falar a verdade de maneira amorosa à pessoa com quem estamos aborrecidos. A primeira atitude só aumentará o problema. Assim, o correto é procurar diretamente a pessoa envolvida. A conversa em particular é sempre o primeiro passo e você deve fazê-lo o mais breve possível. Se vocês não forem capazes de resolver o assunto sozinhos, o passo seguinte é levar uma ou 2 testemunhas para que tomem ciência do problema e ajudem na reconciliação. E o que fazer se a pessoa ainda se mostrar intransigente? Jesus ordena que apresente o assunto à igreja, e se a pessoa ainda assim se recusar a ouvi-lo, você deve tratá-la como incrédulo e descrente. Mateus 18, 17. Apoie seu pastor e os outros líderes. Não existe líder perfeito, mas Deus concede aos líderes responsabilidade e autoridade para que mantenham a unidade da igreja. Durante conflitos interpessoais, esse é um trabalho ingrato. O pastor tem a desagradável tarefa de agir como mediador entre membros ressentidos e imaturos que vivem em conflito. Ele também recebeu a impossível incumbência de fazer com que todos fiquem felizes, algo que nem Jesus conseguiu realizar. A Bíblia é clara sobre a maneira com a qual devemos nos relacionar com os que nos servem. Sejam obedientes aos seus pastores, ouçam o conselho deles. Eles estão atentos à condição da vida de vocês e trabalham sob a estrita supervisão de Deus.
Contribuam para que a liderança deles seja alegre, não penosa, porque tornar as coisas mais difíceis. Hebreus 13, 17. Os pastores um dia estarão diante de Deus para prestar contas sobre a responsabilidade de zelar por você. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Hebreus 13, 17. Mas você também terá de se explicar. Você prestará contas a Deus sobre o seu comportamento com relação a seus líderes. A Bíblia instrui os pastores a como lidar com pessoas que promovem dissensão no meio da igreja. Eles devem evitar discussões e ensinar gentilmente o caminho inverso, enquanto oram para que os encrenqueiros mudem de atitude. Devem admoestar os que promovam polêmicas, rogar por harmonia e unidade, repreender os que desrespeitam a liderança e remover os perturbadores da igreja, caso não considerem os dois avisos mencionados. 2 Timóteo 2, 14, 23, 26, Filipenses 4, 2, Tito 2, 15 e 3, 2, 10 e 11. Protegemos a igreja quando honramos os que nos servem no papel de líderes. Os pastores e anciãos necessitam das nossas orações, incentivos, apreço e amor. Recebemos a seguinte orientação: agora, amigos, pedimos que vocês honrem os líderes que trabalham arduamente por vocês, a quem foi dada a responsabilidade de encorajar e orientar vocês na obediência. Tenham toda consideração e amor por eles. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Desafio você a aceitar a responsabilidade de proteger e promover a união em sua igreja. Empenhe-se nesse objetivo com todas as suas forças. Deus irá se agradar disso. Nem sempre será fácil. Em alguns momentos terá de fazer o que é melhor para o corpo, e não para você mesmo, mostrando preferência pelos outros. Este é um dos motivos pelos quais Deus nos colocou na família igreja, para aprendermos o altruísmo. Em comunidade, aprendemos a dizer nós em vez de eu, nosso em vez de meu. Deus diz: não pensem apenas no próprio bem, pensem nos outros cristãos e no que é melhor para eles. 1 Coríntios 10, 23. Deus abençoa a igreja que permanece unida. Na igreja Saddleback, cada membro assina um pacto que inclui a promessa de proteger a unidade de nossa comunhão. Consequentemente, a igreja jamais sofreu um conflito capaz de nos dividir. Tão importante quanto isso é o fato de que muitos desejam fazer parte dela, uma vez que se trata de uma comunidade unida e amorosa. Para se ter uma ideia, num período de 7 anos, a igreja chegou a batizar alguns milhares de novos convertidos. Quando Deus tem um grupo de novos cristãos que deseja libertar, Ele busca como incubadora a igreja mais carinhosa que puder encontrar. O que você está fazendo no plano pessoal para tornar sua igreja local mais aconchegante e amorosa? Muitas pessoas em sua comunidade estão em busca de amor e de um lugar ao qual pertencer. A verdade é que todo mundo precisa e quer ser amado. E quando alguém encontra uma igreja em que os membros verdadeiramente amam uns aos outros e se importam uns com os outros, somente portas trancadas poderia mantê-lo do lado de fora. Amém? Pensando sobre o meu propósito de vida. O tema para reflexão: tenho a responsabilidade de proteger a unidade da minha igreja. Versículo para memorizar. Portanto, concentremo-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento de nossa comunhão conjunta. Romanos 14, 19. Pergunta para meditar: o que estou fazendo pessoalmente para proteger a unidade de minha família eclesiástica neste exato momento? Amém? Glórias a Deus. Vamos passar para a ministração?
A unidade é a alma da comunhão. Unidade é um termo que vem do latim unitas, que significa um estado de ser um. Unidade, união, concordância. Ela deriva de unus, que quer dizer simplesmente um. Ou seja, a unidade, ela carrega o sentido de ser um só, de agir como um só, de viver como um só corpo. Por isso a unidade é tão importante para nós. Nós devemos lutar, promover, proteger, manter a unidade no corpo de Cristo, na nossa igreja, na nossa comunidade, na nossa casa. O Senhor Jesus mesmo já disse para nós que a divisão, ela destrói, uma casa dividida, ela é destruída. Olha a importância da unidade. A unidade, tanto é que nós já estamos falando de unidade no capítulo anterior, né? Da comunhão, de manter unido, de manter em comunhão, passos para manter a comunhão. Tudo isso tem a ver com a unidade. Nós sabemos, gente, que a unidade, ela manifesta a natureza do nosso Deus, daquele que nós amamos. Na Bíblia, a unidade é mais do que um acordo superficial entre as pessoas. Na Bíblia, a unidade é um chamado divino para que nós, os crentes, vivamos alinhados pelo Espírito, ligados por juntas e medulas em um só propósito, em um só coração, em uma só fé, em um só Senhor, em um só corpo, em um só Deus. Amém? Então, nós sabemos que Deus, ele é um só. E ele age em perfeita harmonia. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles são três pessoas em um só Deus. É o mistério da Trindade. Quando vivemos em unidade, nós refletimos essa natureza de Deus. Se você olhar para nós, por exemplo, nós somos corpo, alma e espírito em um só humano, em uma só personalidade. Mateus 3, 16, 17 diz assim: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aqui nós vemos as três pessoas aparecendo em uma passagem só. Nós vemos Jesus, que está sendo batizado, Jesus, que é Deus Filho, presente aqui nessa passagem. Nós vemos o Espírito Santo, que é Deus Espírito, como pomba, que é a segunda pessoa da Trindade. E nós vemos Deus Pai, que é a voz do Pai declarando: Este é o meu filho amado. Aqui o Pai testifica que Jesus é filho dele. Deus Pai está presente. Então nós temos aqui Deus Filho presente, nós temos o Deus Espírito Santo presente e nós temos o Pai, o Deus Pai presente. Então nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? Então nós temos Deus Pai, vamos falar novamente. Deus Pai, a primeira pessoa, eu tinha falado do Espírito Santo. Deus Pai, a primeira pessoa. Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade. E Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Isso não quer dizer que um vem depois do outro, o outro vem depois do outro. Não, é só para nós entendermos. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? E outro exemplo que eu trago para vocês, que revela para nós esse mistério tão grandioso da Trindade. Um só Deus, eternamente, subsistente em três pessoas distintas e completamente unidas. Vamos ver lá Mateus 28, 19, quando Jesus, ele instaura a grande comissão. Isso aqui é uma ordem de Jesus, ele diz assim: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações,
batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O próprio Jesus está citando as 3 pessoas aqui. E eles estão em perfeita unidade. Jesus falou muitas vezes: eu e o Pai somos um. Eu não falo nada de mim mesmo, eu falo aquilo que o Pai manda eu falar. O Espírito Santo não fala nada de si mesmo, ele fala aquilo que o Pai mandou falar. Então, nós vemos também, o Senhor fala para nós: olha, o Pai, ele é o lavrador, Jesus é a videira, nós somos os ramos, não é? E quem edifica? O Espírito Santo. Então, há uma junção, uma união dessas 3 pessoas para nos abençoar. Olha como nós somos privilegiados. E se Deus não mediu esforços para nos unir com Ele, Ele sendo onipotente, onipresente, onisciente, por que que nós vamos medir esforços para manter a unidade da igreja? Então, nós sabemos que nós somos responsáveis por essa unidade na igreja. A unidade é um desejo de Jesus para os seus seguidores. Nós, eu e você, somos discípulos de Jesus com responsabilidade de fazer novos discípulos. E nós não devemos somente fazer os discípulos, nós devemos cuidar para que esses discípulos sejam integrados ao corpo de Cristo e sejam alimentados e fortalecidos até que eles possam ser enviados para fazerem mais discípulos. Isso é importante nós falarmos. Ali, olha como é importante a nossa união para Jesus. Na oração sacerdotal, ali em João 17, Jesus orou intensamente para que os seus seguidores fossem um, como ele é um com o Pai. Jesus ali estava prestes a ser preso, a passar pela cruz, e ele estava ali preocupado conosco, orando pela nossa unidade. Se o nosso amado Jesus se preocupou tanto com isso, gente, é porque é muito importante. Por exemplo, se eu não tenho união com os meus irmãos, como eu vou viver lá no céu? Imagina, a gente todo mundo brigado aqui, chega lá no céu, acabou a briga, acabou tudo, será? Então nós precisamos de resolver isso aqui. Nós não estamos aqui sendo aprovados, passando por um teste, passando por uma escola. Nós precisamos de entender que a igreja é a nossa escola. A nossa família eclesiástica, que é o povo de Deus, é a nossa escola, onde a gente congrega. Aquela igreja que a gente vai lá todo domingo, aquela igreja que a gente participa nos cultos durante a semana, tem ali um pastor, tem uma equipe de louvor, tem os irmãos que eu conheço. Aquela ali é uma escola. Além de uma escola, ela tem que funcionar também como hospital. E o Senhor Jesus deseja que nós tenhamos unidade. Olha como que ele diz aqui. A fim de que o mundo creia que ele foi enviado. Jesus pede a nossa união a fim de quê? A fim de que o mundo creia que Jesus é enviado por Deus, porque os discípulos dele são unidos. Os discípulos dele provam amor por Deus. A prova de que a unidade é muito importante é que Jesus fez isso, fez essa oração nos seus últimos momentos antes de passar pela cruz. Nós somos responsáveis pela pacificação, por manter a paz, por manter a unidade na igreja, por efetuar, buscar, sermos pacificadores. João 17, 21 diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Como é importante o mundo crer que Jesus é o único Filho de Deus, é o verdadeiro Filho de Deus. Não adianta aparecer outros falando que são Messias, que são isso, que são aquilo, e falando, ensinando para orar pelos outros. Não, Jesus é o único caminho.
Gente, tomem muito cuidado com isso aí. Jesus é que foi enviado pelo Pai para morrer na cruz para a remissão dos nossos pecados. Não existem outros Messias, não existem outros Cristos. Existiu Jesus que veio e ele está hoje à direita do Pai. Jesus, ele é antes da criação. Ele é o primeiro, o meio, o único, o final, ele é tudo. Então tomem cuidado com ensinos que possam te desviar do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus, ele fez tudo através do Senhor Jesus. Sem Jesus, nós não vamos para o céu. Nós precisamos entender isso. Então, Jesus, na preocupação dele da nossa unidade aqui, ele orou, ele chegou a orar por isso, por nós. Então, vamos valorizar, não vamos menosprezar a unidade do corpo de Cristo, a minha união com meu irmão, a união dos nossos irmãos, a união de cada um, a união de uns com os outros. Porque a unidade, ela não é obra nossa, do nosso trabalho, do nosso esforço. Ela é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos dá essa unidade, é que cria laços entre nós. Mas isso requer esforço humano. Nós precisamos fazer a nossa vontade. É como se o Espírito Santo nos desse uma sementinha e nós precisamos de ir lá e plantar e regar e continuar cuidando daquilo ali. Efésios 4:3 diz assim: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, quando nós mantemos a paz entre nós, os irmãos, nós estamos procurando guardar a unidade que o Espírito Santo dá. Somos ligados no corpo de Cristo pelo Espírito Santo, mas devemos preservar a unidade com o corpo. Como? Vivendo com humildade, com paciência e com amor. Não se cria unidade, ela é concebida pelo Espírito Santo. Quando você vive em unidade, em paz, em amor, em santidade com seus irmãos, o Espírito Santo gera em nós esta unidade, que é maravilhosa, né? Que já é o nosso primeiro passo, o nosso pezinho no céu, não é isso? A unidade, gente, ela é aliança, ela é harmonia, ela é sacrifício, ela é poder espiritual, ela é glorificar a Deus. Aliança, gente, não é fruto de sentimentos, de esses pequenos compromissos, não. Ela é fruto de compromisso com Jesus. Então, aliança não é sentimento, é compromisso com Jesus. Eu não vou fazer aliança com meu irmão, eu não vou ter unidade com meu irmão por causa de sentimentos, não, mas é por causa do meu compromisso com Jesus. A unidade também é um sacrifício. O que é sacrifício? O sacrifício é algo que requer renúncia. O meu sacrifício para manter a unidade com meu irmão requer de mim renúncia, para que Jesus seja moldado no meu caráter, para que o meu caráter seja cada dia mais parecido com Jesus. Eu quero gritar com o irmão, mas eu vou me calar e vou tratá-lo bem. Eu quero ficar ofendido com o irmão, mas eu não vou aceitar ofensa no meu coração. Eu perdoo imediatamente, não deixo a ofensa entrar no meu coração. Eu quero me desligar desse povo, mas eu vou me ligar cada vez mais, porque este é o meu sacrifício agradável para o meu Deus. Poder espiritual, a unidade, ela é um poder espiritual. A unidade entre irmãos, sabe o que ela faz? Ela destrona Satanás e ela ergue o estandarte de Cristo no mundo. Um povo unido, uma comunidade unida, ela prova para o mundo que aquele povo ali é seguidor de Cristo, que segue os passos de Cristo.
Ela ergue o estandarte de Cristo, ela destrona o orgulho de Satanás. Satanás, ele caiu em orgulho. Leia lá para você ver Isaías 12:15. Satanás, ele trabalha incessantemente para dividir, para separar, para semear contenda. Veja lá Provérbios 6, do 16 ao 19. Como Deus abomina as obras de Satanás, que se reflete através das pessoas. Cada ato de unidade na igreja é um golpe contra o reino das trevas. Então, meus amados, nós precisamos de ser instrumento, deixar Deus nos usar como instrumentos dele. E nós temos que vigiar para que Satanás não nos use como ferramenta da maldição dele. Se nós não vigiarmos, Satanás nos usa a qualquer momento a sua boca, a sua fala, a sua expressão. Tome cuidado, para que você seja sempre instrumento de Deus e não ferramenta do diabo. A unidade, ela é também harmonia. Você não tem, amados, vocês não têm que ser igual aos outros, não se compare. Às vezes você vê alguém cantando lindo e acha que para adorar a Deus você tem que cantar lindo também. Às vezes você vê alguém pregando uma palavra com poder, você acha que você tem que pregar também. Não se compare aos outros. Às vezes a pessoa tem uma opinião, gosta de uma coisa, você não tem que gostar da mesma coisa que ela gosta para você ter unidade com ela. A unidade não significa que todos devem ser iguais. A unidade não é uniformidade, é a união, é a harmonia. Eu não preciso pensar e agir. Uns gostam de azul, outros gostam de verde, outros gostam de amarelo, e isso não impede de nós termos uma convivência em unidade, em harmonia. Sabe por quê? Deus, ele nos deu personalidades diferentes. Ele nos deu raça diferente. Ele nos deu cor diferente. Ele nos deu gostos diferentes. Cada um de nós temos uma personalidade, somos uma pessoa diferente. E Deus ama isso em nós. Deus ama as nossas diferenças, as nossas características distintas. Porque se não fosse assim, ele nos teria feito como robôs. Um padrão de série que ia saindo só aqueles iguaizinhos, robozinhos que falassem do mesmo jeito, conversassem do mesmo jeito, escolhessem a mesma coisa. Não, ele nos deu vontade própria. Ele nos deu poder de escolha. E ele ama quando nós escolhemos agradá-lo. Quando nós escolhemos refrear a nossa língua para não magoar o nosso irmão. Quando nós escolhemos, às vezes até escolher uma cor que o irmão gosta, só para que nós tenhamos unidade com aquele irmão. Às vezes nós escolhemos, meu irmão gosta de frango, eu vou fazer então uma torta de frango. Para que o irmão fique feliz e nós comecemos a ter aquele laço familiar um com o outro. Isso não quer dizer que você nunca vai fazer uma torta daquilo que você gosta, não é assim também. Então é nós escolhermos para termos unidade, refrearmos muitas vezes a nossa vontade, deixarmos muitas vezes de cuidar das nossas questões para cuidar da questão da vida do irmão que está necessitado. Isso é o quê? Viver em harmonia. É tocarmos a melodia. Olha, a gente não toca várias notas e não dá uma harmonia lindíssima. Somos nós somos, cada um de nós somos uma nota. E aquilo, quando é tocado com harmonia, aquilo sobe como incenso agradável diante de Deus. Então eu não preciso ser igualzinho ao meu irmão para agradar a Deus. Eu preciso ser eu e amar o meu irmão. Muitas vezes me sacrificar, muitas vezes abaixar a minha cabeça, negar-me a mim mesmo, para que haja união.
Isso não quer dizer que eu vou viver ali com a cabeça no chão e alguém pisando na minha cabeça. Não é isso. Isso não é união do corpo. Amém? A glória da unidade é a glória da cruz. O lugar onde toda a separação foi vencida. Então, olha como que nós precisamos de fazer a nossa parte do sacrifício também. Jesus, ele venceu toda a separação ali na cruz. O véu foi rasgado, porque antes o povo de Deus eram só os judeus. E Jesus veio e fez o quê? Rasgou o véu da divisão. Todos nós hoje podemos entrar no Santo dos Santos. E Jesus também, com a morte dele ali na cruz, ele destruiu a parede da divisão que havia entre judeus e gentios. Hoje todos nós somos povo de Deus. A igreja, ela é a composição do povo de Deus hoje. A igreja, ela é formada por pessoas de todas as raças, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. A igreja só tem uma coisa, que todo mundo é igualzinho. Todos nós confessamos Jesus como nosso Senhor. Jesus é a nossa unidade. Nós cremos em Jesus, confessamos Jesus como Senhor, declaramos que Jesus é o nosso Senhor, cremos em nosso coração que o Pai o ressuscitou ao terceiro dia. Jesus é o nosso ponto de união. Amém? Mas nós não deixamos de ter nossa tribo, nossa raça, nossa língua, nossa nação, nossas diferenças que nos fazem únicos. Amém? Nós somos responsáveis por proteger a unidade do povo de Deus. Somos sim. Nós somos responsáveis por proteger a comunhão, por promover a harmonia e por preservar a unidade. Então nós precisamos proteger, promover e preservar a unidade do corpo de Cristo. Mas como que nós vamos fazer isso? Primeiro, você vai se concentrar no que une, não no que separa. Você entrou ali dentro da igreja, você está no corpo de Cristo, você chegou ali, você concentra no que te une com aquele povo. Romanos 14, 17 e 19 diz assim: o reino de Deus não é uma questão de comida ou bebida, mas de viver corretamente em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá, que serve a Cristo desta maneira. Quem serve a Cristo desta maneira agrada a Deus e é aprovado por todos. Que maneira? A maneira que está falando no versículo anterior, ó. Em paz e com alegria que o Espírito Santo dá. Então, quando eu sirvo, eu entro em todo lugar, eu levo paz, eu sou uma pessoa alegre. Quando eu vivo assim, quando eu sirvo a Jesus Cristo assim, eu agrado a Deus e eu sou aprovado por todos. Por isso, nós procuremos sempre as coisas que trazem a paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros na fé. Então, eu devo entrar na igreja me concentrando naquilo que me une aos meus irmãos, não naquilo que me separa. Quando eu estou no corpo de Cristo, eu tenho que entender que eu sou o corpo de Cristo em todas as horas da minha vida. A partir do momento que o Senhor me tirou do reino das trevas e me colocou no reino do Filho do seu amor, eu passo a ser corpo de Cristo 24 horas por dia. Então eu tenho que viver desta maneira, em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá, porque assim, vivendo assim, servindo Jesus assim, eu vou agradar a Deus e ser aprovada por todos. Evito conflito, evito confusão. Eu estou fazendo o quê? Protegendo a comunhão, promovendo a harmonia e preservando a unidade. Segundo, só Deus pode atender às suas expectativas. Gente, só Deus pode atender às nossas expectativas. Não vamos entrar na igreja, não vamos ir para a igreja, não vamos para o culto, não vamos para as reuniões, esperando que os nossos irmãos atendam às nossas expectativas. Ah, hoje eu vou ficar em casa, alguém vai me ligar e vai chamar eu para ir para a igreja. Não faça isso.
Jeremias 17:5. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, você está na igreja, não é porque você gosta do pastor. Você está na igreja, não é porque você gosta da equipe de louvor. Você não confia no homem, a sua fé não é depositada nas pessoas que estão ali, mas no Senhor Jesus. Jeremias 17:7 diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Coloque as suas expectativas em Deus e você jamais será desiludido. 1 João 4,19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Eu amo meu irmão porque Jesus me amou primeiro e derramou o amor dele no meu coração. Por isso que eu amo a Cristo. Por isso que, amando a Cristo, eu amo meu irmão. Amém? Então, gente, não vamos colocar expectativas em pessoas, vamos colocar expectativas em Deus. Sabe por quê? Porque a liderança, ela é composta de pecadores. O louvor, a equipe de louvor é composta por pecadores. Todas as equipes das igrejas, toda a liderança, por exemplo, do nosso propósito é composta por pecadores. Sabe por quê? Porque eu e você somos pecadores. Então, vamos focar na comunhão, não na perfeição. Quando nós começamos a exigir que as pessoas atendam às nossas expectativas, ou criamos expectativas sobre as pessoas, nós somos decepcionados. Eu sempre falo isso. Não crie expectativa a meu respeito, você vai se decepcionar. Crie expectativas a respeito de Jesus, aí você não vai se decepcionar. Amém? Como a gente vai fazer para proteger a comunhão, para promover a harmonia e para preservar a unidade? Não vamos colocar expectativa nas pessoas, assim eu não vou ser decepcionado por pessoas. Outra forma de fazer isso, não julgue, acolha. O irmão chegou na igreja, não julgue, acolha. O irmão não tem as mesmas capacidades que você para fazer assim, para fazer assim. Não julgue, acolha. Mateus 7, 1 e 2 diz assim: Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros. E usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Então, meus irmãos, se alguém está fazendo a obra do Senhor, não julgue, para que você não seja julgado. Não fale mal do que o outro está fazendo, porque você não sabe qual o espírito que está sobre ele, que está nele. Muitas vezes a gente vai e julga ministérios, julga pessoas que estão aí pregando pelo mundo afora. A gente não conhece, tome cuidado com isso. Isso traz divisão por corpo de Cristo. O julgamento traz divisão por corpo de Cristo. Então, lá na sua igreja, não julgue, acolha. Você viu que o irmão está cometendo alguma falha, acolha, não julgue. Romanos 14:1. Aceitem entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessa pessoa. Se a pessoa tem opiniões que não são iguais às suas, não critique, acolha. Ame essa pessoa, porque quem convence é o Espírito Santo. Só o Espírito Santo convence da justiça, do juízo e do pecado. Por exemplo, às vezes eu quero ganhar meu marido para Cristo. Eu começo a criticar porque ele não está fazendo aquilo que eu quero que ele faça. Eu acabo perdendo meu marido. Então eu devo fazer o quê? Acolher, amar, cuidar. Assim eu vou ganhar a pessoa para Cristo. A pessoa está indo na igreja. A pessoa vai à igreja, está ali fumando. Aí eu já jogo um peso em cima dela, começo a cobrar e criticar e colocar fardo.
Todas as vezes que eu começo a criticar o irmão, eu estou colocando uma pedra no fardo que ele carrega. Não é isso que Jesus pede de nós. Romanos 14, 12. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Amém? Então, nós prestaremos conta, cada um de nós prestaremos conta do que falou, do que pensou, do que fez a Deus. Então, não vamos julgar, vamos acolher o irmão. É com amor que nós ganhamos o irmão. É com amor que nós protegemos a comunhão, promovemos a harmonia e preservamos a unidade. Amém? 4. Vigia a fofoca. Ela é cilada de Satanás para destruir a unidade. Deus, ele abomina a fofoca. Tiago 1,26 diz assim: se alguém considera-se religioso, mas não refreia a língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Então, tem muita gente que se considera muito santo e começa a falar mal do outro, e começa a fofocar, receber fofoca. Aquele vem, aquele vai. Uma coisa é certa, gente. A pessoa que vem fofocar para você, ela vai fofocar de você para o outro. Então, se você percebe fofoca perto de você, corte imediatamente. Sabe por quê? Lá em Provérbios 26, 20 diz assim, ó: sem lenha, a fogueira se apaga. Sem o caluniador, morre a contenda. Então, corta. Tira a lenha da fogueira. Não coloca mais fogo na fogueira. Amém? Provérbios 11, 13. Quem muito fala, trai a confidência. Mas quem merece confiança, guarda segredo. A pessoa que chega e fala, isso aqui é segredo, não conta para ninguém, hein? Já viu, né? Toma cuidado. A unidade é a alma da união, mas a fofoca é a semente da discórdia. Fuja da fofoca, meus amados. Parece muitas coisas, pessoas fazendo graça com isso, mas tome cuidado. A fofoca pode levar para o inferno, porque Deus abomina a fofoca. Nós falamos sobre isso ontem. Então, se você tira a lenha da fofoca, você está fazendo o quê? Protegendo a comunhão, promovendo a harmonia, preservando a unidade. O que mais, Meir, que eu posso fazer para proteger a comunhão, promover a harmonia e preservar a unidade do corpo de Cristo, onde eu estou, aquela parte do corpo onde eu estou? Você pode praticar o método de Deus quando houver problema. Veja lá Mateus 18, 15 e 17. Se o teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Lembra que nós deixamos exercício ontem para você fazer uma conferência de paz? É basicamente isso aqui, ó. Mas se não te ouvir, toma ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se confirme. E se não as ouvir, dize à igreja. E se também não ouvir a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Então, note, gente, aqui nessa passagem, que os verbos, eles revelam para nós as ações que nós devemos ter com as responsabilidades claras que nós devemos agir. Observa, por exemplo, o verbo aí, vai. Quer dizer, toma iniciativa. Se o teu irmão pecou contra ti, vai. Ou seja, toma você a iniciativa. Ah, mas foi ele que pecou, eu não tenho que... Vai! A palavra está te dando uma ordenança. Vai lá resolver a situação. Lembra que a gente falou que se você tiver uma oferta para entregar e lembrar disso, você tem que deixar a oferta e resolver a questão primeiro. Senão sua oferta não vai ser aceita. Olha o outro verbo, repreende-o, ou seja, corrige com amor e com verdade, não é chegar brigando. Lembra que a gente falou muito sobre isso ontem? Olha o seu tom de voz, olha a forma que você chega. Corrige com amor e verdade. Terceiro verbo, ouvir, ou seja,
Tenha disposição para escutar a pessoa e até para você perceber que às vezes você não estava tão certo assim. Você vai ouvir, pode até ser que você mude de ideia. Mas ouça o que o outro tem a dizer. 4. Toma, ou seja, toma pessoas, envolve pessoas. Se você sozinho com seu irmão não conseguiu resolver a questão, leva 2 ou 3 pessoas para serem testemunhas, se for necessário. Não criando fofocas, ai, vem cá. Não, com amor, lembra sempre. Você tem que estar com a disposição de resolver a situação. Não é provar que você está certo, é resolver o conflito. 5º, olha o verbo, confirme, ou seja, busque testemunho fiel, verdadeiro. Não é provar que você está certo, é resolver o conflito. 6º, dize o quê? Leva à comunidade, ou seja, leva à liderança, dize à igreja. Não é chegar lá na frente, pegar o microfone e contar para todo mundo, gente. É ir à liderança, aos responsáveis e levar o assunto à igreja. Olha, eu fui sozinho, não resolveu, levei meus irmãos assim, não resolveu. Agora eu estou trazendo para a igreja, peço que vocês me ajudem a resolver, a liderança da igreja. E 7, nada disso deu certo. Considera-o como gentil e publicano, ou seja, quando é uma pessoa que está sem Jesus, que é o sentido que está aqui, o que eu devo fazer? Vou passar a só orar por ele e aguardar que Deus vai resolver aquela situação para mim. Agir com discernimento. A gente tem ali na palavra, lá em Romanos, que fala assim, Romanos 12:19. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim diz as Escrituras, a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Então eu não devo me vingar, ou falar, isso é um publicano, não quero olhar para a cara dele. Não é isso. É tratá-lo como alguém que não quer resolver o assunto, então eu vou deixá-lo de lado e vou entrar em oração pela vida dele, porque o Espírito Santo vai tratar do assunto. Mas a minha parte eu vou ter o entendimento e o discernimento que eu fiz tudo o que eu podia, ou seja, no que dependia de mim, eu fiz tudo para ter paz com esse irmão. Então a gente vê aqui cada verbo é um chamado para nós, para que nós possamos agir conforme o padrão de Cristo, para restaurar, para preservar a unidade do corpo de Cristo, restaurar, preservar, proteger. Não é isso que a gente está falando? O movimento desse capítulo aqui, Mateus 18, é de amor ativo, de verdade, de misericórdia, de comunhão, aquela comunhão responsável. Eu estou ali não é para provar que eu estou certo, eu estou ali é para resolver o conflito. Quando eu não faço nada, gente, há um conflito e eu decido fugir, o não agir meu é desobedecer. Deus quer que a gente resolva. O agir sem amor é ferir o irmão. Eu vou piorar a situação. E o agir com verdade e mansidão é viver o evangelho da forma como Jesus quer que a gente viva. Então, nós devemos agir para resolver o conflito. Não é, mais uma vez, para provar que estamos certos. Nós não somos dono da verdade. Muito bem, eu fazendo assim, eu estarei protegendo a comunhão, promovendo a harmonia e preservando a unidade. O que mais que eu posso fazer? Eu posso apoiar a minha liderança. Zacarias 13:7. Fere o pastor e as ovelhas se dispersarão. Aquele que está à frente, aquele que está na liderança, ele leva as primeiras pedradas. Se o rebanho não apoia o seu pastor, aquele rebanho está fadado à destruição, está fadado a virar presa de lobo. Que o pastor protege o rebanho, o pastor vai à frente protegendo o rebanho. Hebreus 13:7. Obedecei aos vossos líderes
e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas como quem deve prestar contas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil para vós outros. Então, se as ovelhas, se os membros começam a criticar o pastor, começam a colocar defeito, começam a brigar com o pastor, começam a colocar o fardo do pastor impossível dele levar. Ao invés dele sentir alegria por aquele rebanho, ele começa a gemer de dor por causa daquele rebanho. Isso vai ser bom para o rebanho? Um pastor doente, um pastor machucado, um pastor onde as próprias ovelhas denigrem a imagem dele? E não pense que você estará certo se você fizer isso. Não pense que o Senhor irá concordar com você, mesmo que se o pastor seu tiver caído em pecado. A sua obrigação é orar, jejuar e buscar pela salvação do pastor. Não ficar fofocando, levando crítica para os outros irmãos sobre a vida do pastor. Então, a nossa liderança é algo sagrado, que é o próprio Deus que coloca sobre nós, e nós devemos honrar a nossa liderança. A liderança, ela está na linha de frente. Apoiar a liderança é proteger o rebanho, consequentemente proteger a unidade, proteger você mesmo. Honrar os líderes é honrar a Deus. Desonrar os líderes é desonrar a Deus. O líder, ele é a autoridade espiritual estabelecida por Deus. Então, nós devemos nos submeter à liderança. E não falar mal, não ir contra. Ai, meu pastor falou para eu fazer jejum essa semana. Eu não vou fazer. Eu vou fazer jejum quando eu quiser. E o que será que vai dar isso, hein? Ah, o pastor agora está passando para nós estudarmos a Bíblia. Ele está marcando a reunião só para a gente estudar a Bíblia. Ah, não, não vou não, estou cansada nesse dia, não quero ir. Ei, será que vai dar isso, hein? Tome cuidado com a sua postura, com a sua liderança. Toda liderança é colocada sobre nós por Deus. Ninguém chega à liderança se Deus ali não o colocar. Amém? Então, na comunidade, nós aprendemos a dizer nós, ao invés de dizer eu. Ali, nós aprendemos a dizer nosso, ao invés de dizer meu. Então, meus amados, nós somos responsáveis por proteger a comunhão, promovendo a harmonia, preservando a unidade. Então, nós devemos concentrar naquilo que nos une, não nos que nos separa. Nós devemos entender que só podemos colocar expectativas em Deus. Nós não devemos julgar o irmão, nós devemos acolher. Nós devemos vigiar, cuidado com fofoca. Devemos ter cuidado para não sermos instrumentos de Satanás na semeadura da discórdia. Nós devemos praticar o método de Deus quando houver problemas e nós devemos apoiar a nossa liderança. Amém? Glórias a Deus. Fazendo assim, nós estaremos mais uma vez protegendo a comunhão, promovendo a harmonia, preservando a unidade do corpo de Cristo, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Vamos para os nossos exercícios? Amém. Vamos agora pensando sobre o meu propósito de vida. Aleluia. Primeiro, você vai colocar o dia, que é o dia 21, entre parênteses, 29/4/2025. Segundo, você vai colocar o tema. Qual que é o tema de hoje? Tenho a responsabilidade de proteger a unidade da minha igreja. O versículo-chave de hoje, Romanos 14:19, que diz assim: Por isso, procuremos sempre as coisas que trazem a paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros na fé. Meditem nesse versículo, gente, é muito precioso. O nosso decreto de hoje:
Não fugirei à minha responsabilidade de proteger a comunhão, promover a harmonia e preservar a unidade entre os meus irmãos. Aleluia! Decreto de hoje, vou repetir. Não fugirei à minha responsabilidade de, dois pontos, proteger a comunhão, promover a harmonia, preservar a unidade entre os meus irmãos. Aleluias! Então, gente, medita nesse versículo que ele é muito importante. É importante nós procurarmos as coisas que trazem a paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros na fé. Esse estudo de hoje é tremendo para a nossa vida, para a nossa força, amém? Próximo. Pergunta para meditar. A pergunta que está aí no livro. O que eu estou fazendo pessoalmente para proteger a unidade da minha família eclesiástica neste exato momento? Então, o que eu estou fazendo agora, nesse dia de hoje, para proteger a unidade da minha família eclesiástica? O que eu estou fazendo? Então, eu coloquei um exercício para nós hoje que vai te ajudar a responder essa pergunta de uma forma bem prática. Quando Meir, quando eu vou fazer um bolo, eu gosto muito de fazer um bolo que se chama bolo 5 copos. Meu marido ama esse bolo. Por que eu gosto? Porque é 5 copos, eu já decorei ele nos dedos da minha mão. Então, quando eu vou fazer um bolo, eu primeiro repasso toda a receita na minha mente, para ver se eu tenho todos os ingredientes. Depois é que eu executo. Por exemplo, o bolo 5 copos eu já sei. Então, é 1 copo de farinha de trigo, 1 copo de fubá, 1 copo não cheio de óleo, já vi isso, 1 copo de leite e 1 copo de açúcar. E os ovos são 3 ovos que já vem naturalmente na mente da gente, né? É só colocar aquilo ali, misturar tudo, coloca num refratário untado, forno a 180 graus, ali uns 40 minutinhos até o bolo dourar, ficar do jeito que você gosta, e já está pronto o bolo. Olha que simples. Eu pego aquele batedor assim, já mexo, nem coloco na batedeira. É só mexer esses ingredientes, coisa mais simples. Então eu fiquei pensando, e se a gente fizesse uma receita espiritual, para a gente proteger a unidade da família eclesiástica? Para a gente proteger o corpo de Cristo, proteger a noiva, proteger a nossa família eclesiástica, ou seja, a igreja onde eu vivo, até mesmo a minha família em casa. Aí eu pensei, então, eu vou disponibilizar para vocês um PDF que vai ajudar a vocês a criarem a sua receita. Então, o seu exercício para você responder essa pergunta hoje, você vai criar uma receita espiritual para proteger a unidade da família eclesiástica. E eu vou fazer o quê? Eu vou deixar para vocês um modelo de uma receita. Eu coloquei o nome dela assim, ó, Receita para proteger a unidade da minha família eclesiástica. Coloquei a receita, ela tá todinha, eu vou deixar no PDF para vocês, vou deixar na descrição do vídeo também. Você vai pegar essa PDF e você vai usar de muita criatividade para fazer a sua. Abra-se, solte-se, saia fora da caixinha, peça o Espírito Santo para te dar bastante criatividade. Faça essa receita. Depois que a sua receita estiver pronta, escrita, tira uma foto da sua receita, marca nas suas redes sociais, posta nas suas redes sociais e me marca lá para eu ficar bem contente. Aí eu vou lá ver a sua receita e vou ficar feliz demais. Quem sabe eu vou copiar alguns ingredientes da sua receita, hein? Que maravilha! Então, essa é a sua atividade para que você descubra o que você está fazendo. Porque quando você estiver colocando a receita ali, você vai, nossa, isso aqui eu estou usando. Ah, mas isso eu preciso usar mais. Ah, eu preciso de mais uma pitadinha de amor nisso aqui. Ah, eu preciso de abraços nessa situação aqui. Ah, eu preciso de
3 doses de ouvir aqui nessa situação. E aí você vai colocando, vai fazendo a sua receitinha, especialmente para a sua igreja. Mas não se preocupe, que eu estou deixando uma receita aqui bem explicadinha para você tirar o modelinho, que vai ficar muito legal, tá bom? Muito bem, esse é o nosso exercício para responder a pergunta, o exercício para te ajudar a responder a pergunta. O outro, o que vou fazer hoje, na prática? O que eu vou fazer hoje na prática? Eu pensei em mais um exercício muito bacana também para a gente fazer, sabe o quê? Você vai escrever um pacto de unidade baseado em Romanos, no capítulo 14. Então, você vai primeiro meditar, você pega Romanos 14, medita nessa passagem, leia ela todinha, medita. Depois, você vai escrever o seu pacto de unidade. O que é pacto de unidade, amigo? É o que eu vou me propor a fazer a partir de agora para não deixar estragar a unidade. Lembra que a gente falou lá? Protegendo a comunhão, promovendo a harmonia, preservando a unidade? Então, eu vou fazer um pacto para proteger a comunhão, promover a harmonia e preservar a unidade. E como eu sei que às vezes você pode se complicar um pouquinho, eu estou deixando também em PDF para você aí de presente, para você, se você não quiser imprimir, é só você abrir e copiar, não precisa imprimir. Mas se você gosta de imprimir, quer imprimir, colar no caderno, faça como o seu coração desejar. É para você aproveitar esse dia nesse exercício tão maravilhoso. Solta o seu coração, deixa o Espírito Santo te inspirar, abre o seu coração e faça. Não tenha medo, faça com as suas palavras. Não tenha medo, não ache que você é capaz, porque que você não é capaz, porque você é capaz. Se eu conseguir fazer, você consegue também, tá bom? E o exercício a casa, eu tô deixando hoje para você também todinho em PDF. Nós vamos continuar com o nosso método para te ajudar a orar e para que você consiga passar por essas etapas. Ou seja, o que é o ACAS? A adoração, primeiro você adora, depois você confessa, depois você faz a sua ação de graça e depois a súplica. Eu fiz aqui, vou deixar também no PDF de hoje, toda a oração de ACAS para você, com exemplos. Tô colocando primeira confusão. Eu tô deixando também, gente, escrevi lá assim, ó, é um modelo para te ajudar a elaborar o seu. Então, esse aqui é o meu que eu elaborei, mas você pode elaborar o seu, tá bom? Se você quiser, copia esse aqui, faz esse aqui uns dias, depois você vai elaborando o seu, trazendo o seu, personalizando o seu, tá bom? Esse é só um modelo que você pode pegar para te ajudar a fazer o seu. E eu fiz aqui separadinho, adoração, o que que é, confissão, o que que é, como que você pode adorar, o que você pode usar, tá aqui especificadinho para você. Eu espero que te ajude bastante em nome do Senhor Jesus. Então nós temos um PDF hoje muito, muito bacana para nós. Espero que abençoe seu coração, que te ajude, que te anime, que te fortaleça, tá bom? Muito bem, vamos orar para nós terminarmos nosso dia de hoje? Você que tiver algum pedido de oração, deixe nos comentários que eu estou fazendo as minhas orações da madrugada e eu vou colocar o seu nome aqui nas minhas orações e vou te cobrir com as minhas orações. Eu estou aqui observando os pedidos de oração que nós estamos recebendo ali na nossa comunidade. Vamos orar por cada pedido, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão passando dores, aqueles que estão passando luto. Nosso coração está eternizado, nosso coração está voltado para o seu coração, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, eu coloco diante do Senhor os teus filhinhos, as tuas filhinhas, aqueles, Pai, que estão muitas vezes sofrendo, muitas vezes estão precisando de negar-se a si mesmo em muitas questões. Às vezes, Pai querido, eles estão sendo feridos, magoados, seus corações estão sofridos, doídos, sentindo dor, Pai. Neste dia eu quero pedir ao Senhor que o Senhor envie o Espírito Santo, Consolador do Senhor,
a esses corações, a essas famílias, a cada um, Pai, que tenha perdido um ente querido, a cada um, Pai, que chora a dor daquele que foi embora, daquele que partiu. Nós sabemos, Senhor, que é muito difícil darmos a Deus para aqueles aqui na terra. Mas nós temos, Senhor, a esperança grandiosa que o Senhor colocou no nosso coração, de que isso é só por um tempo, que loguinho nós estaremos todos juntos para a honra e glória do Senhor. Por isso nós devemos contar para todos sobre o Evangelho. Todos podem aceitar Jesus hoje, todos podem buscar o Senhor Jesus para que nós sejamos ligados na eternidade e que nós possamos um dia nos encontrar na eternidade. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor venha consolar os coraçõezinhos. Consola aquela esposa, Senhor, que nunca conseguiu superar o luto da perda do esposo. Consola, Pai querido, aquele neto que perdeu os avós e nunca conseguiu superar. Aquele que perdeu o primo, familiar, os pais, perderam os filhos. Jesus amado, é terrível, terrível. Isso, Senhor, enfrentar isso é muito difícil. Mas quando o Espírito Santo do Senhor é derramado no nosso coração, nós somos consolados e fortalecidos. E é isso que eu quero pedir ao Senhor hoje, Espírito Santo. Que o Senhor ajude cada um a passar e superar o seu luto. E começar a viver a vida abundante que o Senhor trouxe. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glórias a Deus. Seja abençoado, seja fortalecido. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a presença do Espírito Santo esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua igreja, a sua comunidade, e que haja unidade no seu meio, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glórias a Deus.